Vamos falar da função álcool. Os álcools são compostos que apresentam um ou mais grupos hidroxilas, tá? Ligados ao carbono saturado, ou seja, carbono com ligação simples. Então, a gente vai ter sempre a hidroxila, que é o OH, ligado a carbonos. Esse R aqui está representando os carbonos. O álcool ele pode ser primário, quando o carbono primário tem o OH ligado. Ele pode ser secundário, quando o carbono secundário tem o OH. E ele pode ser ainda um álcool terciário, quando o carbono terciário, tá vendo que esse carbono aqui, ele tá ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. Quando o OH estiver ligado a este carbono, ele é um álcool terciário. Aí a gente vai falar da nomenclatura oficial, tá? Nomenclatura IUPAC. A terminação para essa nomenclatura é sempre ol. Então, olha só, a gente tem um carbono, vamos usar aqui, ó, met, com a terminação ol. Então, a gente tem aqui, ó, o metanol. 2 carbonos, a gente usa o prefixo et, tá? Então, a gente tem o etanol. O etanol é o álcool comum. Nós temos aqui, ó, 3 carbonos, tá? Reparem que essa e essa estrutura de baixo, todas duas têm 3 carbonos. Só que aqui o OH está preso no primeiro carbono e aqui no segundo carbono. Com 3 carbonos, a gente já passa a numerar, né, os carbonos para saber a posição do OH. Então, a gente tem aqui propan 1, ol, e propan 2, ol, que o OH está preso nesses carbonos, ó, carbono 1, carbono 2. Nessa estrutura aqui, a gente tem um radical aqui, ó, metil, tá vendo? Eu começo a numerar da extremidade mais próxima da onde está o OH. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 2, o grupo hidroxila, que representa o álcool. No carbono 3, o radical metil. Então, o nome da estrutura, 3-metil, butan 2-ol. Tá? Então, butan, porque no total eu tenho 4 carbonos com ligações simples, tá? E ol aqui, por conta do álcool. Nessa estrutura aqui, olha, eu começo a numerar por aqui, que é a extremidade mais próxima da função do álcool, tá? Mas aqui eu me deparo com uma dupla ligação. Eu tenho que sinalizar na minha nomenclatura tanto a dupla ligação quanto a função álcool. Então, ó, eu tenho no total 5 carbonos, prefixo pente. No carbono 4 começa a dupla ligação. Já aprendemos que dupla ligação vai ser em. E no carbono 1 apareceu o grupo hidroxila, o álcool. Então, por isso a terminação ol. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, tá? Eu posso numerar daqui para cá ou daqui para cá, que vai dar a mesma coisa. Então, no carbono 1, 2 e 3, eu tenho grupos OH. Então, por isso o nome da estrutura fica propano 1, 2 e 3, triol, porque eu tenho 3 vezes o OH. Também conhecido como glicerina, essa estrutura, tá? Se eu tivesse só 2 vezes o OH, eu teria, por exemplo, 1,2, né, diol, tá? Então, a quantidade de OH, ela tem que ser mencionada na nomenclatura. Bom, essa foi a nomenclatura oficial. Nós vamos ver agora a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, a gente coloca a palavra álcool, o radical orgânico, que pode ser metil, etil, propil e a terminação ico, tá? Então, aqueles radicais que nós já estudamos, isopropil, butil, isobutil, secbutil e por aí vai. Então, olha o primeiro aqui. Esse é o radical metil. Como eu tenho que colocar a palavra álcool, então eu coloco lá álcool, metil e a terminação ico. Então, por isso fica álcool metílico. Aqui a gente tem o etil, então álcool etílico. Aqui a gente tem, ó, 3 carbonos e o OH está no carbono do meio. Então, aqui a gente teria o radical isopropil, por isso o nome da estrutura álcool isopropílico.
Aqui a gente tem, ó, carbono terciário, tá vendo? Carbono ligado a 3 carbonos. Então, ele é um álcool terciário, tá certo? Então, por isso, álcool terquibutílico. Existe ainda a nomenclatura de Kolbe, tá? Nem todos os livros falam da nomenclatura de Kolbe. A nomenclatura de Kolbe, ela sempre vai ter um carbono, né, com OH, que a gente vai chamar de carbinol. Então, olha essa estrutura aqui. Eu até dividi essa estrutura. Tá vendo que essa parte aqui, olha, é o carbinol. Aqui eu tenho o radical propil, etil e metil. Quando eu escrevo o nome dessa estrutura aqui, tá? Essa estrutura que eu tinha posto aqui, olha, e que eu dividi ela todinha para que vocês pudessem entender, tá? Então aqui, ó, eu tenho propil, etil, metil e o carbinol. Quando eu escrevo a nomenclatura, eu tenho que colocar em ordem alfabética esses radicais: etil, metil, propil, carbinol. Então, essa é a função álcool que nós vimos na aula de hoje.